Boa noite, meu nome é Rodrigo Santos, sou engenheiro mecânico formado pelo UNB e MBA em Manutenção Industrial e Gestão de Ativos pelo Senai FATESG de Goiânia. Agradeço a oportunidade de poder apresentar o meu artigo do 36º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos. O trabalho apresentado é a implementação de um plano de controle e gestão da manutenção predial na rede Bodytech de academias. A Bodytech é uma rede de academias basicamente de alto padrão e que atua na diferenciação de serviços focados no bem-estar de seus clientes. Ela possui unidades espalhadas no Brasil inteiro, dentro de shoppings, prédios comerciais e unidades de rua, que são prédios dedicados apenas à academia. Nas unidades Bodytech existem sistemas de climatização, aquecimento de água, centrais de gás, GLP e gás natural, tratamento de água, subestações e geradores. São prédios que funcionam 17 horas por dia, em dias de semana, e 8 horas em média nos finais de semana e feriados, fechando apenas no Natal e Ano Novo. Alguns sistemas das academias elas funcionam 24 horas por 7, ou seja, todos os dias, 24 horas, sistemas de aquecimento, por exemplo, circulação, filtragem de água ficam funcionando na academia. Introdução. A manutenção predial possui umas abordagens diferentes do que temos, por exemplo, na indústria. Na indústria tem muito mais profissionalismo, por assim dizer, do que costuma ter em prédios, né? Apesar disso ter mudado bastante, principalmente com as grandes gerenciadoras de manutenção. A abordagem que era muito comum é a abordagem tácita, desempenhada por pessoas com conhecimento aprendido e não técnico. E esse tipo de abordagem ele podia protelar intervenções necessárias até finalmente ser contratado uma empresa. Terceira, para esse determinado problema pudesse ser resolvido. E muitas vezes essa solução ela é encontrada pela própria empresa que foi chamada para orçar e você não consegue ter um escopo definido do que tem que ser feito, e nem se realmente a solução é aquela. Isso acarreta muitas vezes em retrabalho e custos adicionais. A abordagem mais profissional, que é o que tem ocorrido ultimamente, existe uma estruturação do setor de manutenção com profissionais mais capacitados. E esse setor ele consegue resolver problemas e identificar as necessidades de uma subcontratação. Então, ele consegue colocar isso como um processo e fazer isso rodar normalmente na empresa. O escopo da manutenção predial ele pode ser definido como aquele que engloba todos os componentes de uma edificação, como alvenaria, telhado, fechaduras, portões, instalações elétricas, hidráulicas, de gás, e etc. Estes componentes possuem durabilidade determinada. Justificativa desse trabalho. A principal é que, apesar do setor não ser o fim da empresa, ou seja, a manutenção predial não é o fim, não é o que é entregue ao cliente final, ele deve ser sim profissional. Plano de manutenção e normas. O plano de manutenção predial ele interfere diretamente na estimativa de vida útil da edificação. E sua correta elaboração aliada ao cumprimento das atividades técnicas especificadas neste plano acarretarão em um acréscimo considerável no valor de vida útil final da edificação. Além das normas de manutenção existentes, ISO e a PAS também, em 2020 entrou em vigor a norma BNT 16747 sobre inspeção predial, e ela está aos poucos sendo cobrada em algumas cidades e servindo como parâmetro de organização documental do sistema de segurança, conforto e utilidades do prédio. Além disso, essa norma orienta e padroniza procedimentos de inspeção predial visando evitar acidentes e altos custos corretivos oriundos de negligência ou desconhecimento. Cabe ressaltar que até os dias de hoje é comum que os prédios, a administração da parte técnica não seja acompanhada por engenheiros. Na Bodytech temos a seguinte organização com relação às regiões de manutenção. As manutenções são regionalizadas, conforme o mapa apresentado, sendo que a maior parte das unidades ficam no eixo Rio e São Paulo, seguindo pela região Centro-Oeste e parte da Sudeste, que é DF, Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais, que no caso é a minha, Norte e Nordeste e região Sul, logo em seguida com relação à quantidade. E ao todo são 69 unidades próprias que são de responsabilidade da manutenção predial da Bodytech. Fora isso, não está inclusas as unidades que são franquias.
processo a ser seguido para a montagem do plano de manutenção, ele consiste no seguinte: levantamento do parque instalado e tagueamento, definição de prioridades de trabalho e de atendimento, plano de contingência, definição de indicadores, equipe de manutenção e treinamento, e gestão de manutenção por software. No levantamento de parque instalado e tagueamento, utilizamos o seguinte critério que está apresentado, que ele leva em consideração estado, cidade, unidade, então tem 3 níveis de identificação de local, né, de local geográfico, além de tipo de equipamento, local de instalação e atendimento. Então, dentro da unidade, essa parte do estado e cidade ela não entra muito porque não é necessário dentro do prédio, mas para o sistema de manutenção sim, faz diferença. E isso pode ser utilizado num layout tagueado. Esse é o modelo do primeiro andar de um prédio de Brasília, da Academia Bodytech, onde está o layout tagueado de todos os quadros, fancóis e todos os equipamentos de manutenção predial são o foco desse trabalho. Prioridade de atendimento. Utilizamos esse quadro com base no escrito pelo Herbert Viana com relação à medição de criticidade de equipamentos. Então, utilizando esse critério apresentado, com base nele, conseguimos ordenar os principais sistemas da academia com base na nota e a criticidade dele. Então, de quadro alimentador, aquecedor elétrico, quais são as prioridades de atendimento em caso de falhas simultâneas. Então, a gente consegue já nomear e direcionar as equipes. Plano de contingência. Aqui vale uma observação. Ela ficou muito nítida na época da greve dos caminhoneiros, onde, por exemplo, em Brasília, o gás é abastecido por caminhões. Então, tendo essa greve e ficando sem atendimento, sem abastecimento de gás. E nós vimos sem um planejamento de o que deve ser priorizado no atendimento do gás. Piscina, chuveiro, enfim. Quais piscinas devem ser desligadas ou quais devem manter. Então, com base nisso, percebemos que realmente é necessário ter um plano de contingência. Os critérios considerados para o plano de contingência foram ser fácil de ser interpretado, ter um fluxo definido, não ter margem de interpretação, o mínimo de páginas possíveis, ter o formato de fluxograma. E com base nesses preceitos, esse aqui é um exemplo de desabastecimento de gás, então temos de falta de água, falta de energia, enfim. São fluxos conseguimos colocar em uma folha, e isso fica num nível da manutenção, que no caso eles pegam e seguem o fluxo, no caso de algum desses problemas. Definição de indicadores. A proposta é utilizar critérios econômicos e atendimento que possibilitem qualificar as unidades Bodytech e ranqueá-las por estes critérios. Esses índices foram escolhidos segundo o critério SMART e a forma que a empresa está organizada. De forma resumida, a Bodytech trabalha com centro de custo e com time de manutenção predial e operações, que basicamente consistem em recepção, gerência, professores, atendentes, etc. Então, com base nesses preceitos e também nos dados que são disponibilizados pelo BI da empresa, a gente conseguiria fazer esse levantamento desses critérios, que eu botei no quadro, não vou ler todos, mas de ter comparação principalmente financeira, inicialmente para medir eficácia. Equipe de manutenção e treinamento. É importante definir quais são os profissionais da área de manutenção e qual é o escopo de trabalho deles e o que eles são responsáveis por fazer. Então, definimos do gerente de manutenção ao auxiliar geral as atribuições básicas deles, né, o que eles são responsáveis dentro do setor e também qual a formação básica de cada área. Então, cada setor tem a formação ali necessária para entrar na empresa e para desempenhar essas funções. Isso sim, você começa a ter aquela questão de padronização do setor, que é importante. Para ciclo de treinamento, são basicamente três tipos, né, que você tem o treinamento interno com a equipe interna, que são as reciclagens, enfim. Treinamento interno com facilitador externo, quando você traz alguém de fora para dentro da empresa para fornecer um determinado treinamento. E o treinamento externo, quando você manda realmente o profissional para algum outra sala de aula, vamos assim dizer, para ele poder ser capacitado. E com base nisso também, avaliar o treinamento, vendo o que esse profissional
percebe do que foi passado para ele. Então, importante não ter muitas perguntas para ele realmente ler, ter atenção nos pontos que nós determinamos como importantes, né, como principais essa avaliação, e que o critério de avaliação não tenha número ímpar, para justamente evitar que o profissional marque a coluna do meio sem ler e pronto. A gente quer forçar que ele diga o que realmente ele percebeu do curso. A gestão de manutenção por software, ela é importante para a gente ter poder gerenciar e controlar, né? Ou seja, a gente só controla o que monitora. Então, ter essa percepção, ter o follow-up dos serviços é muito importante. O critério necessário é permitir o uso do celular e, se possível, associado a um comunicador de mensagens, que isso funciona muito bem, pensando que funciona muito bem isso dentro da empresa. Ter a possibilidade de ter acompanhamento por parte do cliente interno e andamento por parte do executor. Controlar rotinas de inspeção e manutenção. Gerar e possibilitar levantamento de indicadores escolhidos. Não ser necessária a figura do PCM. Problemas atuais, a gente utilizava um sistema de manutenção antes, que era o Linkkeep, né? Então, e após a questão da pandemia, que ela afetou bastante a área de academias, né? Basicamente a primeira coisa a fechar e uma das últimas a retornar. Tivemos que fazer algumas escolhas e nós encerramos o uso do sistema. Então, nesse ponto, a gente acabou andando um pouquinho para trás. Isso exigiu o uso de alternativas e a criatividade, né? Então, por exemplo, no momento está sendo implementado o uso de formulários Google Forms para inspeções. Essa solução não permite o follow-up tão adequado assim. Depende muito da condição do local de acesso a smartphone. Então, depende da internet, está funcionando bem. Mas implementamos alguns controles de vistoria, controle de equipamentos, checklists. Então, a gente tem o uso da ferramenta bem no que ela consegue nos entregar. Então, a gente consegue sim manter a manutenção rodando, apesar de não ter o follow-up como um sistema de gestão de manutenção poderia dar para a gente. E a conclusão é que, até o início desse trabalho, não era possível perceber a quantidade de itens que não eram considerados e passavam desapercebidos. Em manutenção é fácil entrar numa espiral de reatividade, perdendo o controle do ativo. A estruturação do plano e implementação dele, sem dúvida, abre uma grande possibilidade de agregar valor ao setor da manutenção e demonstrar financeiramente os ganhos e impactos das ações realizadas. De forma direta, o plano de manutenção deve ser implementado considerando o nível atual da equipe. Ele deve ser percebido como algo que irá facilitar o seu dia a dia. Por isso, como pode ser visto nos anexos, no caso do artigo entregue, né, a base dessa implementação é a montagem de referências de local, rotinas e procedimentos, em caso de situações adversas. Isso viabiliza, por exemplo, o remanejamento de profissionais entre unidades, pois não existe mais o fator limitante, comum até hoje em vários prédios, de que um determinado profissional não pode sair dele, pois ele conhece o prédio e só ele sabe onde está toda a infraestrutura. Isso é muito comum em prédios, tá? Em ponto verificado e pouco abordado é o fator humano na implementação dos planos de manutenção. Deve ser considerado. Partindo do pressuposto de que a chave para tornar o engajamento do funcionário positivo para a organização é identificar e direcionar os comportamentos relacionados à função em que os funcionários estão comprometidos, essa parte relaciona-se grandemente com a área de conhecimento da psicologia social do trabalho, através da ergonomia da atividade. Só isso já seria um artigo à parte, só nessa área. Agradeço a todos pela atenção. Essa aqui é a bibliografia utilizada no trabalho. Fechar um pouquinho. Obrigado pela atenção dada. Muito obrigado.